Boa noite mais uma vez a todos os irmãos. Boa noite. Eu sei que vocês não jantaram ainda, mas melhorou. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudos da nossa amada doutrina espírita. Nós, novamente aqui nesta casa que nos acolhe há tantos anos, apesar das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, somos acolhidos nesta casa de amor, de caridade. Tantas pessoas já passaram por aqui, deixando saudade, alguns já no plano espiritual, aguardando por nós, outros ainda aqui encarnados, mas em outras casas, enfim. E nessa época de final de ano, a gente sempre relembra dessas pessoas queridas, que por razões as mais diversas não estão mais conosco. Mas, nesta data tão importante, da comemoração do nascimento do nosso amado Mestre Jesus, nós vamos, aproveitando o clima que a própria cidade está vivenciando, elevar agora todo o nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas emoções, na prece, em honra e glória de nosso Pai Celestial, de louvor a Deus e adoração. Gratidão pelas dádivas do dia de hoje. E rogando ao Pai de infinito amor e misericórdia, que derrame suas dádivas de amor e bondade, de saúde e paz sobre todos nós, sobre os nossos amados nos dois planos da vida. Agradecendo a Jesus por ter aceito o sacrifício da missão de vir nos trazer o seu evangelho de luz. Agradecer a Jesus pelas bênçãos e por tudo que ele representa em nossas vidas. Como agradecer também aos benfeitores espirituais aqui presentes, nossos anjos de guarda. E nesse espírito de gratidão e louvor, vamos dar início às atividades doutrinárias da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Que assim seja. Na noite de hoje, e é sempre muito gratificante para um pai, quando vê o seu filho encaminhado na doutrina espírita, vindo trazer a sua mensagem. Então é com muita alegria que apresento o senhor Alex Fabiano, o meu neném do meio, que vai nos falar hoje sobre o Natal com Jesus. Bem-vindo, filho. Obrigado. Somos todos seus. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muito prazer que vou conversar um pouco sobre o Natal, Mas não simplesmente sobre a data Natal. É um Natal diferente, Natal com Jesus. E vou conversar um pouco brevemente sobre um contexto histórico, para a gente entender um pouquinho como as coisas andaram, E depois entrar efetivamente do que seria esse Natal com Jesus. Bom, primeiro a comemoração do Natal. Os estudiosos dizem, segundo seus estudos, que Jesus não teria nascido em dezembro efetivamente, no dia 25 de dezembro. Aí o Evangelho mesmo não traz a data específica do nascimento de Jesus. Apenas aos relatos, onde os pastores e as suas ovelhas, na madrugada, estavam lá, no pasto. E aí a gente começa a verificar que, se efetivamente fosse em dezembro o nascimento de Jesus, lá, naquele local, era um inverno extremamente rigoroso. Então não teria como, na madrugada,
as ovelhas e os pastores estarem lá, porque nevava muito, né? Era muito frio e isso era prejudicial para os animais e não tinha condição de estar lá pastoreando. Então, acredita-se pelos estudos que o nascimento de Jesus teria ocorrido lá em meados, em torno de março, abril. E aí a gente faz um questionamento, né? Por que então a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro? E aí vem a questão do cristianismo, que para trazer mais adeptos ao cristianismo, se utilizou de festas pagãs, que normalmente aconteciam em dezembro, para fazer com que essas festividades acompanhassem, né, o Natal acompanhassem essas festas cristãs, que seria mais fácil essa conversão dos pagãos. E, especificamente, a festa chamada Natalis Solis Invicti, que falava sobre o Natal do Sol Invencível. Esse Natal do Sol Invencível, que acontecia lá em dezembro, ele era uma festa comemorada para o Deus Sol, né, para o Sol, que nascia depois de um período de extrema escuridão. Por quê? Era a época do solstício de inverno. E aí a noite era muito mais longa que o dia. Então, quando o sol nascia, né, comemorava-se a luz que chegava para derrotar a escuridão. E aí o cristianismo, se aproveitando dessa festa pagã, utilizou esta festa para mostrar que menino Jesus tinha nascido, ou seja, a luz que vinha tirar a humanidade da sua escuridão. Utilizando-se disso, então, ele fez essa junção entre as festas, né, fazendo com que mais adeptos viessem para o cristianismo. Então, era Jesus, esse sol invencível, né, que iluminava então a escuridão de toda a humanidade. Mas como a gente costuma então comemorar o Natal? Como a gente sabe, né? Decora a casa, árvores, presépios, né? As guirlandas, as luzinhas na árvore, tudo com seu significado, a presença do Papai Noel, a entrega de presentes e cartões, ceia farta com pratos típicos, né? Quem não gosta? Panetone, né? Tem gente que não gosta do arroz com uva passa, né? Mas eu gosto. Então, tem todas essas questões do prato típico, né? Que a gente quando chega nessa época, muitas pessoas ficam esperando, né? Celebrar o Natal com a família, que é o nascimento de Jesus. É um momento que a gente se junta com os nossos familiares para comemorar, aqueles familiares que muitas vezes a gente não vê o ano inteiro. E chega no final do ano a gente se encontra. Às vezes dá rolo, né? Mas na grande maioria sai tudo certinho. Então esse é os nossos costumes de Natal. E acaba muitas vezes ficando em segundo plano, apenas numa lembrança, a questão da comemoração do nascimento de Jesus. Cai apenas no cultuar o nascimento deste ser que veio nos ensinar tanto, né? E aí existem as tradições, né, que é a árvore de Natal, que tem o seu simbolismo, né, os presépios que veio por meio de São Francisco de Assis para mostrar a simplicidade que Jesus veio nascer, né? A questão da árvore de Natal, que existem várias, dependendo da região, existem várias tradições, mas uma mais aceita é a tradição de que o pinheiro não tem inverno e não tem verão, né? Ele sempre está ali com as suas folhas verdes. Então, ele traz a questão do simbolismo da vida eterna, da vida que não se acaba, não se extingue. Então, são vários simbolismos que tem o Natal. E a gente se utiliza disso, né? O Papai Noel, que representava lá São Nicolau, que era um bispo que vivia, se eu não me engano, na Turquia, que também ele era um bispo muito bondoso e generoso, e ele dava presentes. Inclusive tem uma história que uma família, né, um pai tinha 3 filhas, uma delas não tinha condições de casar porque não tinha os dotes, e ele teria dado valores para aquele pai, dotes para aquele pai, para que a sua filha pudesse casar. Então ele ficou conhecido como esse bispo, né, que auxiliava as pessoas. Tanto que as vestimentas de Natal, na época, era justamente, né, como a gente consegue ver aqui, né, o traje do bispo. Não era essa roupa vermelhinha, né, como a gente identifica hoje, do Papai Noel gordinho, rechonchudinho, com a bochecha rosada, a barbinha branca, aquela roupinha vermelha, né? Muito antes era comemorado com as vestes normalmente de um bispo, né, veste bege, enfim. E aos poucos a gente foi adequando essas tradições do Natal para o nosso dia a dia.
Então, apesar de todos esses costumes, de todas essas práticas que a gente tem o sentimento de que, apesar dos mitos, lendas, tradições que cercam o Natal, para muitos a data permanece como um símbolo universal de paz, do amor e da caridade para a humanidade. Temos todas essas tradições, essas questões que envolvem o Natal, mas também existe, para a grande maioria das pessoas, esse sentimento de que o Natal é um tempo de amor. É um tempo de luz, é um tempo de esperança e é um tempo para a prática da caridade. Então, o que seria o Natal efetivamente? O Natal seria esse momento da gente celebrar o nascimento de Jesus e os seus ensinamentos. Só que, infelizmente, em algumas situações, a gente vivencia justamente o nascimento de Jesus, celebra o nascimento de Jesus, né? Mas a gente não faz o que efetivamente deveria ser feito. A gente cultua o mensageiro, mas a gente não pratica a mensagem que Jesus nos trouxe. Então nós temos a condição, normalmente, de cultuar o mensageiro, mas não fazer o que o mensageiro veio nos ensinar, que é o mais importante. É a prática de todas as ações, das boas ações, do movimento caridoso, né? Que muitas vezes a gente identifica esse movimento no Natal, mas não são todos que praticam. E muitos ficam nessa situação dos presentes, das festas, da ceia de Natal, de cultuar apenas o menino Jesus, mas não cultuar, não exercer a servidão ao próximo, que foi justamente o exemplo que Jesus nos deixou. E aí a gente já começa a entender um pouco o que seria esse Natal com Jesus. Não apenas o culto ao mensageiro, mas o culto ao serviço, à prática do bem, aos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Seria então o Natal apenas uma simples comemoração de aniversário? Bom, a gente já começa a ver que não é bem assim. Porque se fosse uma simples comemoração de aniversário, não havia todo esse preparativo, não haveria toda essa condição de sentimento que se muda, porque se fosse, seria como comemorar o aniversário de cada um de nós. É aquele dia, dá os parabéns, um abraço, um beijo, um presente, vira as costas e acabou. Mas não, o Natal é diferente. É a celebração do nascimento do nosso querido Mestre Jesus, nosso professor, que nos traz toda essa condição de aprendizado que ele exemplificou. Ele simplesmente não veio aqui e disse para nós, façam isso ou façam aquilo. Muito pelo contrário, ele foi e praticou. Nos mostrou efetivamente o que é a prática do amor e da caridade. Porque falar, né, é fácil. As palavras, o vento leva, né? Mas os exemplos arrastam. Então a gente tem que começar a ter essa prática do Evangelho de Jesus, das palavras de Jesus, e não só das palavras, mas fazer como Jesus fez, apresentando as suas ações. E assim deve ser. Então, quando a gente diz que o aniversário de Jesus não é um simples aniversário, a gente volta lá para a questão do nascimento de Jesus. Como o povo hebreu esperava o nascimento de Jesus? Eles esperavam, né, depois de muitos anos de espera, de muitos anos de sofrimento, de escravidão e de lutas, ele esperava um Messias guerreiro, um rei, que viesse ali para libertar, né, esse povo de Israel que sofria, naquele momento, sobre a opressão romana, né, seus algozes. Então ele sofreu, né, e como ele esperava? Por que ele esperava assim? E esperava muito mais do que esse simples libertador. Porque antes disso, antes de Jesus, teve Moisés. E se Moisés, que não era o Messias, quando veio, libertou dos egípcios, né, fazendo com que o mar se abrisse, derrotando as tropas, né, do faraó, e fazendo tudo o que fez, quem dirá o Messias? Ele vai vir efetivamente para erguer o seu reino e dominar o mundo. Mas como foi que Jesus fez? Será que Jesus foi esse guerreiro efetivamente, que desembainhava a espada
e fazia com que dominasse por meio da força? Não, né? Ele veio ao planeta no manto da noite, na escuridão, mostrando-se simples, para que não aparecesse a sua grandeza naquele momento. Não era a hora. E aí, no manto da escuridão, ele vem ao nosso planeta. Ele fez-se humilde servo da humanidade. Ele jamais se impôs. Ele fez com que todos nós compreendêssemos o momento certo da transformação, por meio do exemplo. Ele jamais impôs alguma coisa. Inclusive, nas suas curas, ele dizia: vai e não peques mais. No momento de sua morte, no momento do seu desencarne na cruz, ele não precisou nem nos perdoar, porque ele nem se ofendia com a gente. Muito pelo contrário, ele pediu a Deus: Pai, os perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Esse era Jesus. A pureza e o amor. O compreender a nossa insignificância, a nossa pequenez enquanto espíritos em processo de crescimento e desenvolvimento. Enquanto nós, orgulhosos, vaidosos e egoístas, achamos que por fazer um ato de caridade pequeno que seja, já não precisa mais trabalhar durante o dia. Já fiz a minha parte. Mas a gente percebe que espíritos de grande escola, quando eram questionados quanto à sua bondade, ainda diziam assim. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né? Diria assim: mas eu faço tão pouco, que eu poderia fazer mais no dia de hoje, eu fiz tão pouco hoje. Esses são espíritos que efetivamente trabalham e vestem o Natal de Jesus, constantemente, não só nesse período. E Jesus escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Não precisou de luxo, não precisou de vaidades, de poder material. Ele apenas mostrou o caminho para que o reino de Deus fosse construído em nossos corações. É ali que o reino de Deus se faz, em nossos corações e em nossos sentimentos. E ele nos trouxe essa possibilidade de ver o reino de Deus, mas dentro dos nossos corações. Então, para que Jesus veio à Terra? Qual a razão do seu nascimento entre nós? Veio para nos ensinar. Nos ensinar sobre a certeza da existência do reino de Deus, assim como eu falei. Mostrar que o reino de Deus existe. Ele é verdadeiro. Ele está presente. Basta que a gente bata a porta. Eu sou o caminho, verdade e a vida. É através dele que chegamos no reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? Façam o que eu faço. E as portas do reino do Pai vai estar aberta para cada um de vós. Era esse o chamado ao reino de Deus. Ele nos ensinou a perdoar e orar por aqueles que nos ofendem e nos perseguem. Por aqueles que nos fazem o mal e não só por aqueles que nos amam, porque fazer o bem para quem nos ama é fácil. Abraçar e beijar quem a gente gosta e quem nos ama é simples. Mas um simples olhar para aquele que me calunia e me persegue, e quando olha, ainda olha com desprezo. Isso é difícil. Um olhar de amor, fraternidade e um olhar, acima de tudo, do perdão. Porque foi isso que Jesus veio nos trazer. O sentimento do perdão. O perdão nos liberta da corrente do ódio e do rancor e da mágoa. E Jesus veio nos trazer o perdão. Veio nos trazer o amor, né, por meio dos seus exemplos. Oferecer a outra face. Ah, vai bater no meu rosto, dá outra para ele bater? Não, não é isso. O ensinamento de Jesus em oferecer a outra face é dizer o seguinte: faça diferente. Se alguém te ofende, elogie. Se alguém te bate, acaricie. Se alguém te faz o mal ou te persegue, perdoe. Isso é oferecer outra face. É fazer diferente, é mostrar o outro lado. Se o mal lhe é apresentado, lhe apresente o bem. Se alguém lhe apresenta o bem, lhe apresenta o mal? Não, lhe apresenta o bem também, né? Segue no bem. Mas é isso, é fazer diferente. E foi isso que Jesus nos trouxe. E nos ensinou também a nos transformar
e restaurar o relacionamento com Deus. Religar. Fazer novamente essa conexão que muitos de nós perdemos em dado momento, não só no nosso passado, hoje. Será que estamos conectados com Deus hoje? Será que sentimos a presença de Deus em nosso coração hoje? Será que nós não precisamos nos religar? E não só no momento em que a gente está numa casa religiosa, num ambiente tranquilo. São nos momentos dos desafios que a gente deve fortalecer a nossa fé em Deus, a nos reconectarmos com Deus, porque é o momento mais difícil. No momento que nos sentimos desamparados, é olhar para Ele e dizer: meu Deus, me ajuda. Se estou perdendo a fé, me ajude a reencontrá-la. É isso que Jesus nos traz de ensinamento. Todas as suas ações foram pautadas no bem e no amor. Todas. Não há nenhum momento em que Jesus perdeu essa linha do amor e do bem e da caridade. E seja para quem fosse. Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Veio para resgatar aquela ovelha perdida, porque as outras ovelhas já encontraram o seu caminho. E essas não se perderão mais. Mas ele veio para essa ovelha perdida, que somos todos nós aqui. Com poucas diferenças, um pouco mais nisso, um pouco menos aquilo, mas todos nós estamos praticamente no mesmo nível evolutivo. Buscando nos encontrar, nos religar com Deus constantemente, aperfeiçoar a nossa fé, fazer com que ela não seja uma fé que oscile, que vacile o tempo todo, tentando buscar esse nosso reencontro com Deus. Então, o Natal com Jesus, o que seria? Seria esse momento de reflexão e renovação. Momento de renascer o Cristo dentro de nós. Sentir Jesus, praticar o amor e caridade e ser luz e fraternidade. Momento de reflexão e renovação. Vamos aproveitar esse momento do Natal para ver o que a gente fez no passado, o que a gente pode manter e melhorar e o que a gente tem que eliminar. O que a gente deve excluir da nossa vida. É um processo que não é fácil, porque é igual limpar o guarda-roupa, né? A gente se apega a algumas coisas, não usa mais aquela roupa, mas ela está lá guardada e diz assim: não, mas eu vou usar no verão. Chega verão, compra um monte de roupa e está lá aquela lá jogada lá no fundo de novo. Quando tu vai tirar, já está com cheiro de mofo, né? E é isso que a gente faz. A gente custa a se libertar de algumas coisas que até são simples, mas pelo nosso apego à habitualidade de fazer esses erros, de cometer esses erros, a gente não se dá conta. E quando percebemos, a gente diz: poxa, me livrei de algo que era tão fácil, estou guardando isso comigo há tanto tempo. São as nossas imperfeições costumeiras, que muitas vezes a gente traz de encarnações anteriores. E está tanto tempo com a gente, né, aquela roupa no guarda-roupa, que é difícil se livrar dela. A gente tem um apego. Então é isso que a gente tem que aprender a se libertar. Renascer o Cristo é permitir que os ensinamentos dele, de amor, perdão e humildade, penetrem em nosso coração. Não apenas na época do Natal. Esse é um momento para a gente, virar chave, ligar e seguir. Vamos correr atrás. É o momento de iniciar o processo. Mas é um processo que deve ser constante. Não adianta eu ligar ele agora e desligar a hora que acabou o Natal, porque já vem a virada do ano. Aí já é festa, já é alegria, já é tudo. Aliás, o ano novo, ele só vai começar quando eu me transformar. Aí eu terei um ano novo. A mudança do ano, ela é interior. Não é com a roupa verde, com a roupa branca, com a roupa amarela. É quando a gente transformar o nosso perispírito, a nossa áurea, transparente, com a luz do amor, do carinho e do perdão. Isso é vestir a nossa verdadeira roupa. Não essa aqui por fora, mas a roupa interna, do Espírito, que somos nós. Sentir Jesus é celebrar a sua vinda, que nos mostrou o caminho da perfeição moral. Vamos seguir o que ele fez, né? Praticar amor e caridade, atender ao chamado para amar e servir ao próximo, vivendo os valores do Evangelho. Não é fácil seguir o Evangelho de Jesus. Eu não consigo. E olha que eu já li. Eu já li umas 300 vezes e eu
Eu acho que se eu conseguir fazer uma folha, metade de uma folha, eu já estou bem feliz. Mas a gente vai tentando, né? É um processo contínuo. Ser luz e fraternidade. O Natal é a oportunidade de espalhar a luz do Cristo e fortalecer os laços fraternos. Ser luz na vida dos outros. Não por orgulho. Ser luz na vida dos outros pelo exemplo. O exemplo no bem, o exemplo na transformação. No abraçar alguém por amor. Pelo um sentimento de carinho, pelo apreço. Como é difícil, né? Como é difícil. Então a gente precisa buscar essa transformação dentro de nós, para que a gente possa seguir aí com Natal com Jesus. É onde a gente pratica, com as crianças, ensinando, mostrando o caminho. Ah, no colégio? Não! Também. Mas mostrando os exemplos. Já pensou se eu venho aqui e falo tudo isso e a minha filha não vê eu fazendo nada? Ah, o pai só fala. Deixa que eu faço lá quando ficar mais velho. São os exemplos. Se eu estou aqui hoje, também é pelo exemplo do meu pai, da minha mãe, que me trouxeram, que me ensinaram. Meu despertar não foi lá com 15 anos quando cheguei aqui. Meu despertar talvez tenha sido muito depois. Talvez não, né? Com certeza. Mas é um processo que eles foram plantando a sementinha. E nós somos esse agricultor que planta a semente no coração dos nossos filhos. Os doentes, aqueles que mais precisam de nós, em momento de fragilidade, a gente vai ajudar? Ou a gente vai fazer uma ligação e dizer, oi, tá tudo bem? Ah, tô mais ou menos. Mas tu vai sair quando do hospital? Ah, vou sair daqui a uma semana, tá bom, e não ligo mais. Simplesmente para tirar o meu peso da consciência e liguei. Não. Tu tá bem? Tu queres que eu vá te pegar? Vou aí visitar e falo contigo. E vai, vou sair semana que vem, ó, quando tu sair, tô indo aí te pegar. Isso é doar-se ao próximo. Aos idosos que tanto necessitam de nós, o amparo, o acompanhamento, o carinho, a presença. Nós vamos chegar lá. Aos necessitados de toda a ordem, aos que têm pouca condição financeira, aos que estão em situação de rua, aqueles que necessitam apenas de um prato de comida, ou aqueles que necessitam apenas de uma palavra, ou que necessitam apenas de um ouvido. Os necessitados de toda a ordem. E a gente tem oportunidade. A caridade não é só material. A caridade é moral, inclusive é mais difícil. Sabe por quê? Porque a caridade material, eu despendo um dinheirinho daqui, um alimento dali e entrego. Não preciso nem olhar para o rosto da pessoa. Mas a moral eu tenho que dar algo muito mais difícil. Que é dar de mim mesmo. Que é dar do meu coração e do meu sentimento. E eu não tenho como fazer caridade moral se eu não tenho a disposição para isso. A material eu posso, mesmo se eu não tiver disposição. Eu viro e faço aqui assim, pego e vai e não me incomoda. Mas a moral, eu não tenho. Um abraço, um ouvido, uma fala, não tem como. Se eu não der atenção, eu não consigo fazer. E um dos lugares mais difíceis, né? A família. Onde nós temos aí as grandes desavenças, né? Os grandes acertos, na verdade, para a gente fazer, e os grandes apoios, os grandes arrimos, né? Ali onde a gente tem que trabalhar bastante, até porque eles que conhecem tanto os nossos defeitos e sabem o nosso ponto fraco. E às vezes eles alfinetam bem ali, né? E aí testa a nossa paciência, testa o nosso orgulho, testa a nossa vaidade. E a gente fica bravo. Mas não é para ficar bravo, é para aprender e mudar, né? E é na família que a gente tem essas grandes oportunidades. Vamos aproveitar. Se eu não consigo, por enquanto, fazer na rua, vamos fazer na família. Que eu acho que a gente começando por aqui, conseguindo concluir esse aqui, já está bem bom. Resumindo então, Natal com Cristo é união, reflexão, amor ao próximo e reconciliação familiar. Mas o que eu tenho que fazer então para praticar esse Natal com Jesus? Para isso eu preciso primeiro compreender quando e como ele nasceu. Quando será que ele nasceu? Como que ele nasceu? Para mim. E aí, para Madalena,
Jesus nasceu em Betânia, certa vez que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Para Pedro, diz que Jesus nasceu no átrio de Pátio de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Para Tomé, Jesus nasceu em Jerusalém naquele dia memorável e inesquecível em que foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Lázaro, Jesus nasceu em Betânia. Na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Dimas, ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias do mundo e antegozar as delícias do paraíso. Para Paulo de Tarso, ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. E para você? Quando é que Jesus nasceu? Para nós, quando Jesus nasceu? Será que Jesus já nasceu em mim? E aí fica a nossa reflexão. Vejam que cada um teve o seu momento aonde Cristo despertou na sua vida. E para mim? Não é dia 25 de dezembro, não é em março, não é em abril. Aliás, a gente faz um trabalho aqui no sábado com o pessoal em situação de vulnerabilidade. E eu, como era Natal, eu ia conversar outros assuntos com eles, acabei fazendo essa conversa com eles. E fiz toda a fala, e no final eu perguntei: quando Jesus nasceu para vocês? Aí um disse aqui: não, foi no dia 25 de dezembro. Aí o outro gritou lá atrás: não, rapaz, tu não viu que ele falou que era em março e abril? Então, assim, esse é o despertar da nossa consciência, né? Não é o ouvir ou o olhar, é ter os olhos de ver efetivamente e os ouvidos de ouvir. É perceber efetivamente a mensagem, e assim como a mensagem que foi passada aqui para alguns não foi tão perceptível, será que a mensagem de Jesus para nós é perceptível? Ou a gente continua cultuando a imagem do Cristo e não os seus atos? Porque se a gente continua cultuando apenas a imagem, é porque ele ainda não nasceu para nós. E aí que a gente fique com essa reflexão do nascimento de Jesus, da sua vinda, do motivo da sua vinda para cá. Que não foi para botar a árvore de Natal, que aliás não tem problema nenhum, tá? Eu ainda boto a minha árvorezinha de Natal lá. Mas é para nos ensinar, nos mostrar e fazer com que a gente efetivamente haja na situação de trabalhadores na seara do Cristo. Somos todos trabalhadores na seara do Cristo. Agora, como e quando a gente vai fazer, isso depende de cada um de nós. E a gente sabe que quando aparece o serviço, a gente vai saber identificar. Se não na hora, quando a gente sair, a gente vai dizer assim: poxa, podia ter feito e acabei não fazendo. Mas dá tempo de voltar. Se não para essa pessoa, para uma outra. Agradeço aos ouvidos atentos, espero que a mensagem tenha sido passada, pelo menos foi com muito amor e carinho, e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, Alex. Jesus te ilumine, te abençoe sempre.